Então hoje a gente vai fazer a instalação do OSSec e aí a gente vai utilizar vai fazer um ataque para testar como é que está funcionando o nosso IDS, tá? Bom, vamos ver o exemplo dele. Na instalação eu vou explicar mais alguns parâmetros que a gente precisa para instalar o OSSec. O pacote dele, pessoal, eu peguei aqui, ó, OSSec HIDS, tá? A página dele, OSSec HIDS. Então, só para contextualizar, quando a gente fala de Snort, a gente está falando de um Network IDS, tá? O OSSec a gente fala que ele é um HIDS, o IDS baseado em host. Eu vou ter um agente do IDS rodando em cada um dos hosts. O pacote que eu baixei, moçada, foi esse aqui, ó. Foi a última versão stable 2.8.1. Ok? Versão de HDS. Repare o seguinte, a gente não tem uma versão aqui do binário do OSSec, a não ser para Windows, né? Então a gente vai fazer o que para Linux? Linux/BSD, a gente vai baixar o fonte e vai compilar. Então olha só, primeira coisa, como é que a gente descompacta esse pacote targz? Lembra do comando? X é extração, V é verbose, Z é a compressão e o F é para forçar a criação dos arquivos. Olha só, ele gerou um diretório, né? OSSec HIDS. Vamos fazer um ls antes. Tá lá a pastinha, entra na pastinha. Dentro da pasta vocês têm aqui, por exemplo, ó, as instruções de instalação. Vamos ver o que tem dentro do install. Instalação recomendada, ele fala o seguinte, ó, executa o install.sh. Só que para a gente rodar o install.sh, a gente já precisa ter instalado na máquina as ferramentas de desenvolvimento. Tá? Ele vai dar o resto das instruções, vamos fazer um les aqui no ritmo. Instalação rápida, ó, quem quiser pegar a cola, ele copia o arquivo, vai no tmp, faz um wget no arquivo, faz o tar xvzf, entra na pasta e faz o install sh. Tranquilo? Ó? Isso aqui é instalação rápida, ele coloca tudo numa linha só. Repararam aí? Tá, vamos fazer então. Então antes da gente instalar, a gente vai ter que instalar o pacote de ferramentas de desenvolvimento do Red Hat, nesse caso do CentOS, que é o que? É o Make, é o GCC, é o G++, o AutoMake, o AutoConf, são todos programas, é uma lista de programas para que você possa compilar software no ambiente Linux, tá? Nesse caso no ambiente Red Hat. Então o nome do pacote a gente vai fazer um yum group install. O que é o yum group install? Ele vai chamar, a gente vai passar comparando com o meta pacote. É um pacote que define um conjunto de pacotes. Esse pacote chama Development Tools. Olha só, eu instalei mais cedo, para a gente não gastar tempo fazendo o download, né? Mas entre os pacotes, ó, interpretador Lexo, compilador, gerador de RPM, o Make, Patch, AutoMake, AutoConf, GCC com compilador C++, tá? Então todas aquelas ferramentas que eu comentei com vocês. Então aí sim, tendo as ferramentas de desenvolvimento, a gente pode fazer o install. Tá? /install já está com permissão de execução. Então tá aí, ó. Primeira coisa, menu, você vai escolher qual é a linguagem de instalação. Vamos fazer direto no inglês mesmo. Depois vocês podem alterar, fazer aí como vocês preferirem. Tá? Então, primeira coisa, ele tem que ter uma instalação antiga aí de OSSec. Então tá, vamos atualizar? Não. Que tipo de instalação você quer fazer? A gente vai fazer a instalação de um servidor. Tá? Por que a gente vai fazer a instalação de um server? O server ele faz toda a análise referente a essa máquina onde a gente está instalando. Só que ele tem uma vantagem, ele vai receber também, ele pode receber depois
tráfego de log de outros agentes. Deixa eu rodar o help aqui, para vocês entenderem cada uma das opções. A gente vai escolher servidor para fazer o quê? Análise de logs, gerar os e-mails de notificação e as respostas ativas. Tá? Então ele vai coletar esses logs da máquina em que ele estiver executando e de agentes remotos. Opa, então essa primeira instalação que eu estou fazendo é o server. Ele vai depois, na próxima aula, receber logs dos nossos agentes. Tá? Se você escolher uma máquina para que ela seja somente agente, ele só vai fazer leitura do que? Dos arquivos de log. Olha o que você pode ler de log. Esses logs do sistema. Você pode ler, por exemplo, logs do Snort. Vamos supor que você tem um sensor do Snort rodando numa máquina. Eu posso ter as duas coisas. Posso ter um sensor do Snort e posso ter um OSSec com o IDS de host? Pode. Esse cara vai ficar olhando as assinaturas da rede. O agente vai coletar as assinaturas do Snort, manda para o servidor gera notificação, você vai receber um e-mail dizendo, olha, tem um possível ataque, nível criticidade 6, 7, 8, 9, 10. Por padrão no OSSec, ele só faz alerta e notificação do que for nível 6 para cima. Tá? O que for de nível 6 para baixo não é tão crítico, não representa uma ameaça significativa naquele momento. Tá? Instalação do tipo local, ele faz tudo que o servidor faz, mas ele não vai receber mensagem de outros sistemas. Okay? Então ele está isolado. Instalação híbrida, ele instala um local junto com um agente. Okay? Então aí a gente vai fazer a instalação do tipo server, para a gente ter essa primeira máquina que vai receber os logs dos agentes e fazer análise. Tá? Instalação padrão, diretório var /OSSec. Dentro de OSSec ele vai criar os outros diretórios, o de binários, o de logs, o etc com os arquivos de configuração. Tá? Perguntando se quer que deleta o diretório, pode deletar, ele vai criar de novo. Um e-mail para receber as notificações. Tá? Então esse é o e-mail que vocês vão cadastrar para receber as notificações. Por enquanto a gente vai fazer um teste só local. Depois a gente vai trabalhar específico com as notificações de e-mail. Por quê? Porque lembra que a notificação do e-mail, para você mandar as notificações, por exemplo, dessa máquina para o seu e-mail, por exemplo, é interessante você amarrar uma conta, por exemplo, lá no Postfix, né? Ou criar aqui um usuário que autentica no seu servidor MX e aí sim dispara o e-mail para não cair na caixa como spam. Tá? Então isso aí a gente vai fazer na próxima aula também. Daemon de checagem de integridade é o que? São os hashes, né? A soma de verificação de todos os arquivos de configuração do disco. Detecção de rootkit. Opa, então ele pode varrer as principais pastas, tem uma lista de diretórios que ele vai varrer, procurando rastros de rootkit. O que é o rootkit? Se um invasor compromete o seu sistema, ele vai, depois que ele consegue o acesso privilegiado de root, ele pode instalar ferramentas para ocultar o acesso dele no sistema, e essas ferramentas vão ajudar a garantir que ele possa retornar para esse mesmo sistema depois através de uma backdoor. Para quê? Porque ele não precisa fazer novamente o comprometimento da máquina e elevação de privilégios. Tá? Então ele faz isso instalando um rootkit. Próxima pergunta, essa aqui eu acho que é exatamente a feature que a gente vai testar daqui a pouco, que é uma resposta ativa. Opa, o que é uma resposta ativa? Eu recebi um ataque. O ataque está vindo do IP X. O que é o natural que você faz? Eu quero bloquear esse IP. Concorda? Como é que a gente faria esse bloqueio? Isso não seria simplesmente um drop lá na tabela de input? Opa, está chegando um ataque nesse host. O que eu tenho que fazer? Bloquear a origem através do IP que está me atacando. Eu simplesmente vou colocar o quê? Uma regra de drop lá no kernel do iptables. No kernel através do iptables. Lembram? Então vamos ligar a resposta ativa, a gente vai testar daqui a pouco. E aí dentro da resposta ativa ele fala o seguinte, olha, você quer habilitar o fire ou drop? Exatamente o que a gente acabou de comentar. Você quer habilitar o drop para quem está te atacando? Sim.
Você quer adicionar, fazer uma lista branca dos IPs que você não vai bloquear? Então, se você tem, por exemplo, um computador que você usa sempre do mesmo IP para conectar no seu host, é interessante que você inclua esse IP no whitelist. Por quê? Porque se acontecer algum falso positivo, você vai ter certeza que o seu HIDS não vai bloquear o seu acesso. Ou seja, você não vai se bloquear no OSSEC. Tá? Então você pode incluir o seu IP na lista branca. Okay? Se quer habilitar o syslog remoto, porta 514 UDP, para que você vai habilitar um syslog remoto? Para que você possa coletar as informações que estão chegando dos agentes. Okay? Então, vamos fazer isso e aí sim ele começa a compilação do software. Repare que ele já gerou um makefile, em cima do makefile ele está rodando justamente o comando de make. Ó. Então ele está fazendo o quê? Está fazendo realmente a compilação do software. Tá? Então quer dizer que se eu não tenho binário para a minha plataforma, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que compilar. E para isso que a gente instalou o pacote de desenvolvimento. Okay? Vamos pegar aqui então, ó, olha o comandinho de iniciar ele. Ó. OSSEC Control Start. Onde é que está ele? Dentro daquela pasta que nós acabamos de criar lá dentro. Var OSSEC. E aí tem os binários. Tá? Então o OSSEC, a versão stable que a gente pegou é 2.8. Esse projeto é de um brasileiro. Tá? É o Daniel Cid. Inclusive o projeto dele foi comprado pela Trendmicro. Tá? E ele continua desenvolvendo a ferramenta pela Trend. Tranquilo? Muito bem. Então a gente tem agora, vamos direto lá para o diretório var OSSEC, a gente fez a instalação dele, ele já está executando. Tá? E aí vamos aqui na pasta de logs, para a gente começar a fazer os nossos testes. Olha só, então a gente tem aqui o diretório OSSEC log. Tá, tem algumas mensagens aí relacionadas à resposta ativa. Tá? E aí a gente vai fazer um tail também no Active Response Log. Vamos fazer um tail "-f para a gente deixar esse arquivo aberto. Tá? E aí sim, deixa eu abrir aquela outra maquininha, onde é que está? Aqui, ó. Essa aqui é a mesma máquina. Tá? Então a gente está aqui no IP 6135. Okay? Deixa eu abrir aqui deixa eu abrir aqui um TCP dump, para a gente ficar olhando o que está chegando aqui na porta 22. Olha só, qual ataque que a gente vai fazer? Vou fazer um ataque que acontece com frequência, que é o quê? Um brute force de SSH. Toda vez que você deixa um servidor com uma porta SSH exposta, você está suscetível a receber um ataque de força bruta. Imagina o seguinte, ele já sabe que normalmente o acesso num sistema inspirado em Unix, você tem um usuário administrador chamado root. Então o que o atacante vai fazer? Ele vai rodar uma lista de senhas em cima do usuário root. Ou seja, ele vai tentar senha por senha até que, se ele tiver um ataque bem sucedido, ele encontra a senha que ele está procurando. Um exemplo disso é você usando um password list. Olha o que tem dentro de um password list. Deixa eu fazer um les aqui num password list para vocês entenderem. Olha só, esse aqui é o password list que vem junto com o John. O John é um programa chamado John the Ripper que serve justamente para você testar a qualidade das senhas por exemplo, do shadow do seu sistema, se os seus usuários estão trabalhando com senhas qualificadas. Tá? Olha as senhas que esse password list tem. Olha só, as combinações mais comuns, né? 1 a 6, 1 a 5, password 1, computer, tiger, e aí vai. Ó. Uma lista enorme de senhas. Opa, quando eu faço um ataque de brute force, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu vou tentar logar com o usuário root e vou usar cada uma dessas senhas que estão aí gravadas nesse arquivo. Esse arquivo, vamos fazer um wc-l nele. Quantas linhas ele tem? Ó, aproximadamente 3.500 e poucas senhas.
Tá? Qual o programa que a gente vai usar para fazer essa automatização? Vamos pegar aqui então, dentro do Kali, Password Attacks, Online, vamos pegar o Hydra. Ó, naquela mesma pasta, pessoal, tem o programa que eu falei para vocês que é o John the Ripper, tá? Cadê? Tá aqui, online, offline, tá aqui o John. Tá? O que ele é offline? Você roda local na sua máquina para testar a qualidade da senha dos seus usuários. Agora, com o Hydra, olha só o que a gente vai fazer. A gente pode exatamente vir aqui e colocar, ó, eu quero testar a máquina 19268 6.135. Olha só, um alvo específico, né? Qual porta que eu vou mandar o ataque? Eu quero testar um brute force na SSH, que é 22. E aqui eu tenho que escolher o protocolo. O protocolo que eu vou utilizar é o protocolo SSH. Ok? Vamos pedir aqui um verbose. Vamos pedir para ele mostrar também as tentativas. Vamos pedir para ele mostrar aí o debug. Tá? Próxima aba. Esse aqui é o alvo. Então no alvo você diz quem é o IP, o protocolo e a porta. Nas senhas, ó, o username, a gente já sabe qual é o username que existe na máquina, né? Username root, por exemplo. E aqui, ó, eu não vou utilizar uma senha só, eu vou utilizar o quê? Uma lista de senhas. Repare o seguinte, ó, aqui eu estou usando um usuário fixo, mas eu poderia usar uma lista de usuários. Entenderam, né? Admin, administrador e aí por diante. Olha só, password list a gente vai usar aquela do John, tá? Tá aí, ó, ela está dentro de USR Share John Password List. Ok? Você ainda pode pedir para ele tentar o seguinte, ó, tentar o login como password, root, ou tentar o password em branco, né? Root sem branco. Ok? O tuning é um ajuste fino, né? Quantas tasks você quer abrir, quantos processos simultâneos você vai abrir para tentar fazer essa conexão lá. Para cada conexão que você vai abrir, você vai ter um timeout aí de 30 segundos para fechar e abrir uma nova. Então, nesse caso, a gente está pedindo para ele abrir 16 de uma vez. Vou deixar por padrão por enquanto. Tá? E aqui, ó, vou subir aqui um pouquinho. A gente pode vir aqui e fazer um start. Okay? Eu vou deixar o Active Response aberto aqui no fundo. E vamos deixar aqui tem um TCP dump rolando. Tá, no SSH. Vamos pedir agora para fazer o start. Vamos ver o que está chegando lá no TCP dump. Opa, começou a chegar o ataque. Opa, parou. Viram que chegou aqui atrás? Bloqueou já. Já bloqueou? Já. Olha o script que ele executou. Ele rodou um host deny e um file drop. Estão vendo esses pacotes aqui? Ó, o TCP dump continua capturando, mas eles estão sendo todos descartados. Vamos ver a regrinha que ele colocou? Esse comandinho vocês lembram, né? Lembra desse comando? IPT, GOZL, N. Opa, olha só quem que ele bloqueou. Ele fez um drop para a origem 6142. Vamos conferir o IP aqui do Kali. ifconfig. Tá aí, ó. Bloqueou o IP conforme esperado. Bom, ele fez duas coisas. Ó. Ele fez um file drop. Reparem o seguinte, ó, o file drop que ele fez, ele bloqueou na input e na forward. Opa, se por acaso essa máquina for um roteador, se esse cara tentar rotear esse pacote para fora, vai bloquear na forward também. Ok? O que mais que ele fez? Ó, ele fez um hosts deny. Isso aqui, pessoal, é um recurso bem antigo dos sistemas baseados em Unix, que é nesse arquivinho aqui, ó, etc/hosts.deny. Olha o que tem no arquivo hosts.deny. Isso aí é um file, digamos assim, é um file do próprio SO, onde ele está dizendo o seguinte, olha, se chegar qualquer coisa do IP 6142, tudo que chegar do 6142 vai ser negado.
Então quer dizer o quê? Quer dizer que se mesmo que eu tire a regra de firewall, na hora que bater aqui no host deny, ele já vai negar o acesso desse host. Bloqueio temporário? Ah, boa pergunta. Bloqueio temporário? Então olha só. Dentro do etc, tem um arquivo aqui para vocês brincarem, chamado ossec.conf. Vamos ver qual que é o tempo padrão de bloqueio? Então aqui eu posso dizer, ó, quem é que vai receber a notificação, para quem que é o servidor SMTP, as regras que ele está usando para detectar os ataques. Reparem que são todos arquivos XML, quer dizer que vocês podem construir também regras personalizadas de vocês, tá? E fazer o include aqui nesse arquivo. A gente tem aqui a checagem, ó, de integridade. Quais são os diretórios que ele tem que ficar monitorando? Se alguma coisa mudar dentro desses diretórios, é um indício que o seu host foi comprometido. Tá? Algumas pastas que você não quer que ele olhe dentro do DTC. Você já diz o seguinte, ó, ignora essas falhas aí, esses arquivos aí. Se for um sistema Windows, tem o ignore aí do Windows. Root check, repara, ele tem os arquivos de onde é que ficam os rootkits mais comuns para cada sistema, Red Hat, Enterprise Linux 5, Debian, Trojan e arquivos. Tá? Whitelist, quem é que você não deve bloquear de forma alguma. Tá? Os arquivos que ele está olhando remoto, ó, syslog security, os níveis de alerta, então ele está dizendo assim, ó, alertas a partir de nível 7, tá? Nível 6 para baixo, não precisa fazer nenhum alerta, mas a partir do 1 já loga. Essa escala vai de quanto? De 1 a 10. Do 1 ao 6, ele loga tudo. Do 7 ao 10, ele loga e manda e-mail. Os comandos, ó, hosts deny e firewall drop, reparem que são arquivos shell, quer dizer que você pode estender a funcionalidade desse HIDS, colocando um script personalizado que vocês construírem. O que mais? Aqui, por exemplo, um disable account, tá? Uma conta, você pode botar isso aí para rodar também. No momento não está ativo, tá? E aí sim o active response, ó. Então no active response, ó, essa resposta vai ser executada para o comando host denies cada vez que uma regra for ativada com um level maior que 6. O IP vai ser bloqueado por 600 segundos. Então você pode personalizar qual é o level que você quer emitir uma resposta ativa e quanto tempo você quer manter esse cara bloqueado. 600 segundos dá quantos minutos? 10 minutos. Tá? Posso colocar 1 hora? Pode. Durante a primeira 1 hora que o cara tentar comunicar com o seu host, ele está bloqueado. E aqui, ó, mesma configuração para o firewall drop. Então, essa aqui foi a configuração do comando host deny e aqui do firewall drop. A mesma coisa, posso escolher aí o nível e quanto tempo eu vou deixar essa regra lá no drop. Ok? Os arquivos locais que ele vai monitorar. Dentro do local file, por exemplo, eu poderia estar incluindo um sensor do snort, por exemplo. Tá? Conforme o snort fosse detectando e fazendo os alertas, eu poderia estar pedindo para ele emitir esses alertas, mandando um e-mail de notificação. Ok? Bom, isso aí então é o início para vocês começarem a trabalhar com o OSSEC.